Nós estamos no mês de missões, né? Na Igreja Presbiteriana, mês de agosto, é o mês de missões, então vamos hoje também falar um pouco da história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana no Brasil, mas não só no Brasil, como também do início, né? Mas antes vamos passar aqui, falando sobre os grupos familiares. Todo mundo achou? Colossenses capítulo 4, verso 12. Saldo-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E as do Laodiceia, leia igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Amém. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento, nosso coração, para recebermos, ó Deus, a tua mensagem, ó Deus, através da palavra do Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos corações dispostos a ouvir e obedecer, a sermos praticantes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todo mundo já memorizou os 4 E's dos grupos familiares, né? Primeiro E, que é encontro. Segundo, exaltação, que é o louvor. Terceiro, edificação, que é o momento de compartilhar a palavra. E o quarto, que é o momento da evangelização, que não se resume apenas à reunião do grupo familiar, mas durante a semana nós estamos fazendo os contatos, né? Você fez algum contato essa semana? Orou para que Deus te usasse para trazer alguém ou chamar alguém para a escola bíblica dominical ou para a igreja, né? Talvez mesmo no culto, né? Quem sabe você pode aproveitar até aquela vinheta que nós compartilhamos no grupo, da chamada, tanto da escola bíblica dominical como do culto à noite, né? Manda para os seus amigos, né? Para os seus vizinhos, para as pessoas. Aliás, os vizinhos você já pode até conversar pessoalmente, né? Então, no mês de missões, façamos a missão de compartilhar, né? E de chamar pessoas. Parabéns você que está se esforçando para trazer crianças à escola bíblica dominical. A gente fica feliz e eu quero ver ainda, com a graça de Deus, ver muitas crianças aqui na igreja. Amém? E oremos, né, irmãos, pelos pais também, né? Eu estava aqui no momento da oração de confissão de pecados, pedindo a Deus que o Senhor perdoe os pais que agora poderiam estar com seus filhos aqui na escola bíblica dominical e não estão. Estão negligenciando aquilo que um dia prometeram no batismo dos seus filhos, né? De trazê-los à igreja. Então oremos, lembre de orar por eles, né? Por esses pais negligentes, né? Que não têm trazido seus filhos à escola bíblica dominical. Que Deus tenha misericórdia. Eu fui muito abençoado por Deus através da minha mãe, que me levou de pequenininho à igreja, né? E eu sei que muitos de vocês aqui tiveram esse privilégio. Nem todos tiveram o privilégio de já desde pequeno ser levado à igreja, mas aqueles que tiveram, vocês sabem como isso fez diferença na vida de vocês, nas nossas vidas, né? E aqui no versículo 12, uma das coisas que nós podemos e devemos fazer
como igreja é o que fazia Epáfras. O que fazia Epáfras? Sauda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós no quê? Nas orações. Epáfras se esforçava na oração. Imagino que a oração não era uma oração de 5 minutos, não, né? Não quer dizer que a oração de 5 minutos Deus não ouve, né, irmãos? Mas, com certeza é uma oração que, na presença do Senhor ali, todos os dias, eu me lembro também de Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Então, Epáfras se esforçava sobremaneira em oração, orando, clamando, para que os irmãos fossem conservados perfeitos e plenamente convictos. Perfeitos aqui está falando de santidade, né? Conserveis em santidade e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Porque quando você tem convicção da vontade de Deus, a sua consciência vai estar em paz por você estar fazendo a vontade de Deus, ou vai queimar se você não estiver fazendo a vontade do Senhor, né? Nós vimos aqui, aliás, falando da oração, sobre a lista, né? Lembra da lista de oração? Não se esqueça, faça sua lista e ore por essas pessoas, inclusive pelos próprios irmãos, né? E pelas pessoas que nós queremos também a conversão delas. E aí nós vimos, só recapitulando aqui, domingo passado, sobre as capacitações para aqueles que serão líderes, né? Então, nós temos elas aqui. Para ser líder de um grupo familiar, precisa ser. Tem a ver com ser. Líderes dos grupos familiares. Primeiro, precisa ser comprometido, ter fome de Deus e de seu reino. Vamos abrir lá em Mateus 6:33. Alguém leia para nós? Vamos todo mundo ler, esse versículo aí é bom até a gente memorizar. Vamos todo mundo ler junto, né? Mateus 6:33. Precisa ser uma pessoa consagrada a Deus e aos seus propósitos. Procura o reino de Deus acima de todas as coisas. Entende que os grupos familiares são uma bênção para o seu povo, para a sua igreja, né? Tem o compromisso dos líderes. Sem tal compromisso, a multiplicação dos grupos familiares será colocada em risco. Então, se não houver esse compromisso, está comprometido o trabalho do grupo familiar. Precisa ser alguém comprometido realmente, tendo fome de Deus, né? E fome de seu reino, do reino de Deus. Achou? Mateus 6:33? Vamos todo mundo junto? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, e todas essas coisas serão acrescentadas. Interessante que Jesus está tratando aí da questão da ansiedade, né? Então, não quer dizer que nós não vamos buscar as outras coisas que devemos trabalhar e as outras coisas que estão no dia a dia, mas elas não podem vir em primeiro lugar na nossa vida, mas em primeiro lugar o quê? Deve estar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. Então, o líder do grupo familiar, isso é para todos, né? Mas o líder do grupo familiar, principalmente, ele sabe disso, ele entende isso, e ele procura viver isso. Porque se ele não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, então não vai, de fato, agradar a Deus, né? Então, o líder entende que nenhum relacionamento se constrói sem que as pessoas envolvidas separem tempo umas para as outras. Aqui ele cita o exemplo lá da igreja do pastor Gedimar, né? Igreja presbiteriana, onde eles têm até um termo de compromisso, né? Para aquele que é líder do grupo familiar, diz assim, o termo de compromisso: se vivo estiver e com saúde, em gratidão a Deus, por mais
uma semana de vida, aqui estarei na próxima semana e somente faltarei por um motivo que seja realmente justo perante Deus. Amém. Então, um compromisso firmado, né? Que claro que não pode ficar só no líder do grupo familiar, mas todos os componentes do grupo devem ter esse compromisso e aí, principalmente do líder. Mesma coisa no que diz respeito à escola bíblica dominical, né? O compromisso de estarmos, nós já começamos aqui a desenvolver isso para levar para os grupos familiares, né? Segundo, precisa ser um facilitador da participação de outros. Como já falamos anteriormente, facilitador. O que é um facilitador? É um líder servo, né? Serve por meio do exemplo e ajuda em vez de só ficar falando, né? Ajuda os outros também a compartilhar. Facilita e valoriza a participação dos outros. O facilitador, ele também é paciente, né? Porque nem todos, às vezes, têm facilidade em comunicar, mas ter paciência com todos. O facilitador confia também no Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo é o agente de mudança na vida das pessoas, né? Não somos nós que mudamos o coração de ninguém, mas nós nos colocamos como instrumentos do Senhor para que outras pessoas compartilhem a palavra e vivam a palavra de Deus. Entende que as pessoas crescem mais por meio da participação do que por meio de só ouvir. Quando você faz, você aprende melhor. Estimula o crescimento de outros, ajudando a desenvolver suas próprias capacidades e recursos, né? Todo líder tende a ser dominador ou centralizador de poder e atenção. Essa é a nossa tentação que nós líderes sofremos, né? Ser centralizador. Se reconhecemos isso, podemos começar a mudar nosso estilo de liderança, pelo menos nos grupos familiares. Então, o líder é um facilitador. Ore por isso. Terceiro, o líder precisa ser disponível. Precisa ser disponível. Não é desocupado, mas está disposto, né? Quando Jesus chamou os 12 discípulos, né? Eles eram 12 desocupados ou estavam cada um ocupado com as suas tarefas? O que vocês acham? Todo mundo estava trabalhando, não estava desocupado. Vou chamar esses aqui, não está fazendo nada mesmo, então vou chamar para ser meu discípulo. Não, todos eles estavam ocupados, mas eles foram disponíveis, né? Eles atenderam o chamado. Então, liderar um grupo familiar implica em tempo para o preparo de cada reunião e para o cuidado pastoral daquele pequeno rebanho. Também precisa de tempo para estar com o seu líder, com o seu pastor, deve estar investindo na sua vida, desenvolvendo uma relação comprometida com aquele grupo, né, do qual ele está ali fazendo um pequeno pastoreio, né? Então, juntos, né, juntos assim, sendo bênção na vida uns dos outros. Todo mundo está entendendo até aqui? Já são 3 pontos que falamos, né? Precisa ser também, o quarto, precisa ser fiel. Precisa ser fiel. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O que se requer dos despenseiros? Despenseiro é aquele que cuida da dispensa, né? O que se requer dos despenseiros? Todo mundo achou aí o texto? Quem pode ler para nós? 1 Coríntios 4, 2.
Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Então, o que se requer de cada trabalhador na obra do Senhor? Que ele seja encontrado fiel, né? E às vezes nós estamos preocupados com resultados, mas o que Deus quer de cada um dos seus trabalhadores é que eles sejam fiéis. Fiéis ao chamado, fiéis à palavra de Deus, e cumpre o que fala, não é enganoso. Hoje em dia, pessoas fiéis que se preocupam com a palavra e que são fiéis também na palavra, né, no falar, não está sendo muitas vezes fácil de achar, mas vamos ver o que diz 2 Timóteo 2,2, abre lá. Mas não podemos desistir de sermos fiéis, né? 2 Timóteo 2,2, quem pode ler para nós? O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, que você aprendeu de mim, passa para outros. Homens fiéis, e vai passando para que esses possam fazer o discipulado, né? Esse trabalho de discipulado, né? Nós procuramos para fazer um trabalho no grupo Vida a Vida, Life on Life. É um trabalho de procurar pessoas que queiram crescer em maturidade e capacitação. E aí, precisam ser, uma das coisas fiéis, outra disponível, outro interdependentes, que não é independente, mas é interdependente, depende de estar em comunhão uns com os outros, faminto, né? Faminto de Deus, da sua palavra, e é ensinável, como a gente vai ver aqui mais na frente também, né? Então, ser fiel, o líder precisa ser leal ao seu pastor e à sua igreja, né? Ele deve ter um claro compromisso com a unidade da igreja local. O líder precisa ser também responsável quanto às reuniões do grupo, da liderança, e assim está crescendo nessa participação como líder, né? O líder precisa ser responsável quanto à apresentação também de relatórios, para que a gente possa estar caminhando nesse desenvolvimento do grupo familiar. Vocês percebem que o grupo familiar não é apenas um culto num lar, né? É mais do que isso, né? Envolve um trabalho bem elaborado e disposição para que haja crescimento, né? Crescimento tanto dos crentes, como também crescimento numérico, né? Como a irmã Helena sempre gosta de dizer aqui, nas reuniões, agora não está podendo vir de manhã, né, irmã Helena? Mas sempre quando vinha, tinha uma oração, um pedido de oração que a irmã Helena sempre fazia, para que a igreja crescer em número e em santidade, né? Então, esse era um dos pedidos, né? Então, assim, o grupo familiar visa isso também, a igreja crescer em número e santidade. Porque a gente não vai fazer uma reunião no lar só para a gente reunir os crentes. Não tem sentido a gente reunir só os crentes. É muito bom, é gostoso, é bênção, mas o grupo familiar, para que outras pessoas que não são crentes estejam lá participando, né? E aí, como já falei anteriormente, às vezes você fica um mês numa casa, um mês noutra casa, um mês noutra casa, para que você vai alcançando as casas que estão abertas, até casas de pessoas que não são crentes, mas estão abertas para receber ali o grupo.
é a reunião de 1 hora, né? Para que possa alcançar novas pessoas. Amém? Então, quinto, precisa ser um líder. Em que sentido? O líder é uma pessoa que tem seguidores, seja de forma formal ou de forma informal, né? O líder tem seguidores, não no sentido aí das redes sociais, mas no sentido de que ele influencia outras pessoas, né? Então, é um líder. Nós vemos muitos líderes na palavra de Deus, todas as áreas, né, de uns mais, outros menos, de maior influência, menor influência, mas eram líderes que tinham pessoas que estavam ali junto com eles, né? Precisa também ser ensinável. Esse aqui é um ponto fundamental na vida do líder, né? Porque se faltar esse, então prejudicou todo o restante. Mas se tem esse, às vezes algum outro ponto aqui possa estar não tão perfeito, mas se ele for ensinável, ele vai desenvolver, né? Como um líder, como fiel, como sendo disponível, sendo um facilitador, vai crescendo, né? Vamos abrir lá em Hebreus 13, 12, Hebreus 13, 17. Deve estar disposto a aprender e disposto a ser corrigido. Não pode ser melindroso, né? Pessoas que, se você fala alguma coisa para que ele venha melhorar, não pode ser casquinha de ovo, já fica magoado, não pode ser, né? Precisa ser submisso à palavra de Deus, tendo a capacidade de ouvir, né? Como também ouvir a voz daqueles que estão ali para ajudá-lo. Hebreus 13, 17. Quem lê para nós? Amém. Começa dizendo aí, o versículo fala, obedecei. Olha aí. Você acha que o pessoal tem sido obediente ou desobediente? Aos líderes, né? E quando fala de líderes, não só o pastor, os presbíteros, né? Ao próprio diácono, né? Que é um líder também na casa de Deus. E uma igreja que obedece aos seus líderes é uma igreja abençoada. Uma igreja desobediente aos seus líderes é uma igreja que vai sofrer, né? A mesma coisa acontece o exemplo na casa, né? Numa casa, num lar. Os filhos que obedecem os pais, o que vocês acham desses filhos? É uma bênção, né? Se os pais estão procurando fazer o certo, né? Então, a própria palavra de Deus diz que o filho que honra pai e mãe, ele será abençoado. Agora, os filhos que desobedecem os pais, o que acontece com esses filhos? Sofrem as consequências disso, né? Então, eu vi, né, infelizmente, quando eu morava em Goiânia, jovens desobedientes aos pais, né, que logo morreram porque quiseram uma vida, né, de rebeldia, e aí sofreram a consequência. E é duro, irmãos, é triste, é dolorido, né? Eu me lembro de um dos dias mais
tristes da minha vida foi quando eu fui com uma família lá no Hugo, né? Para ver se o corpo que estava lá, estava procurando um jovem para todo lugar, não achava em lugar nenhum. E aí tinha lá um corpo lá, e eu vou lá fazer o reconhecimento para ver se era ou não, né? Aí, quando nós descemos, eu fiquei com a mãe, o pai e a filha desceu no elevador, né, onde fica lá o necrotério, né, do hospital, no Hugo. E que tristeza, irmãos, quando eles subiram, né, o pai e a filha, né, aí pelo semblante já você sabia que era ele que estava lá. Ele só tinha ele lá. E, enfim, que uma pessoa até que conhecia da palavra de Deus, mas decidiu viver uma vida de rebeldia e entrou na vida das drogas e acabou sendo morto, né? E aí, quando a mãe vê, né, que era o filho dela que estava ali, pensa num desespero. O hospital, acho que inteiro, escutou os gritos, né, de choro, de dor daquela mãe. Então, é triste quando falta a obediência. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser obedientes também. Obediente aos nossos líderes, porque será bênção sobre a nossa vida. E os líderes começam dentro da própria casa, né? E depois a igreja e também as autoridades constituídas, né? Quando são fiéis, né? A gente não vai obedecer de maneira cega, mas a gente, na profissão de fé, a gente faz um voto, né? Dizendo de obedecer aos nossos líderes enquanto estes forem fiéis à palavra de Deus. O líder não é perfeito ou infalível, mas alguém que tem o desejo de crescer e está crescendo. Deve estar interessado e disposto a ser treinado, ser ensinável é a principal de todas as características. Com base nisso, ele pode adquirir ou aprender as demais qualidades. Ainda usando todas essas características para avaliar, precisamos lembrar que Deus é a fonte de toda sabedoria. Querendo sua vontade e não a nossa, procuremos a Ele em oração para confirmar os nomes daqueles que serão líderes, né? Jesus, quando foi chamar os 12, ele passou a noite em oração para chamar os seus 12 discípulos, né? E aqui, depois, nós vamos falar um pouco mais, até tem um formulário, né, para ver sobre você mesmo se autoavaliar também, ver o quanto você tem de comprometimento, de cada um desses itens aqui, né, de 0 a 10, né, qual a nota que você dá quanto a ser comprometido e fome de Deus e de seu reino? 5, 10, qual a nota que você dá quanto a ser um facilitador da participação de outros? Né? Não precisa ser numa reunião, até na própria igreja, né? Você é um facilitador? Qual a nota que você dá de 0 a 10 com relação a precisa ser disponível, né? O quarto aí, de 0 a 10, precisa ser fiel, né? Não vai ser perfeito, mas você é fiel. Você é alguém que pode ser encontrado, achado fiel. Quinto, precisa ser um líder. Você se vê assim, as pessoas te veem assim como líder também já, né? E precisa ser ensinável.
Você é alguém que está querendo aprender a crescer mais. Então, ficamos por aqui hoje. Nós vamos orar, que Deus nos abençoe e vamos entrar conhecendo um pouco aqui da história da nossa igreja. E aí eu quero a participação dos irmãos, né? Nós relembrarmos aqui da história do presbiterianismo no Brasil e no mundo. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, o Senhor é quem chama e o Senhor é quem capacita a vida de cada um de nós para a liderança, para sermos líderes, fiéis, disponíveis, ensináveis, famintos da Tua palavra, do Teu reino, da Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, capacitando, ó Deus, a cada um de nós para os grupos familiares, ó Pai. E que o Senhor, desde já, nos motive a trazer pessoas, crianças, jovens, adultos, velhos, à escola bíblica dominical. Tem misericórdia, ó Pai, dos pais, ó Deus, que têm sido negligentes, ó Deus, e que nós possamos também ser instrumentos para facilitar, ó Deus, para que outras pessoas também venham à Tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu quero agora que os irmãos me falem o nome do missionário e qual a data que ele chegou aqui no Brasil para começar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse nome é fácil, o nome do missionário, não é? Nossa, a senhora viu aí? Falando inglês o rapaz, hein? Como é que é, Alex? Ashbel Green Simonton, né? Para facilitar, você pode falar o Simonton, né? É o último nome. Esse chegou no Brasil com que idade? Depois de um despertamento que aconteceu, ele ouviu, né? Lá nos Estados Unidos, pregador, falando da obra missionária, né? E ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo para ser missionário, né? Teve o desejo de ser missionário também na Índia, não deu certo de ir para a Índia, veio para o Brasil, né? Deus abriu as portas para ele vir para o Brasil. E aí, ele tinha que idade quando ele chegou no Brasil? 21, 25, 26, 30, 40, 26 anos, né? 26, jovem, né? Novo, solteiro, né? Solteiro, depois que ele veio se casar, e faleceu, foi 8 anos, né? De ministério no Brasil, então aos 32 anos, né? Tanto ele como a esposa faleceu de quê? Febre amarela, né? Então, mas ele teve uma filha, né? E a filha depois foi criada, se não me engano, pelos os parentes da esposa, né? Mas foi um trabalho frutífero, né? Muito frutífero, graças a Deus. Ele tinha um jornal chamado Imprensa Evangélica, e esse chegou em qual cidade, irmãos? Em qual estado que o Simonton chegou? No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Então, teve essa abertura para ter esse jornal chamado Imprensa Evangélica, onde ele, a primeira reunião que ele começou, ele estava aprendendo o português, né? A pessoa sabia o inglês. Primeira reunião foi numa escola bíblica dominical, com poucas pessoas, né? Mas começou esse trabalho e foi desenvolvendo. Depois do Rio de Janeiro, depois também foi chegando outros para ajudar, né? A igreja chegou a plantar ou foi depois? Iniciou o trabalho e ela foi plantada depois? Já plantou, porque inclusive foi formado um presbitério, né? Em pouco tempo,
Em 8 anos, ele formou. É claro que não, assim, não tinha questão de número, né? Mesmo com pouco número, já formou o presbitério, porque tinha igreja tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo e Minas Gerais. E uma coisa assim que fez com que o trabalho crescesse muito também foi a conversão de um padre. Sabia disso? O primeiro pastor brasileiro que foi ordenado, né, pela igreja presbiteriana aqui da nossa, que não era estrangeiro, mas era do Brasil, foi um padre chamado José Manuel da Conceição. Converteu-se, né, e passou a ser um pregador incansável, né? Qual o veículo que ele usava? Cavalo. Em cima do cavalo, né? Talvez se naquela época tivesse moto, eu acho que ele usaria uma moto. Mas não, né? Não sei se já... Mas era o cavalo, né? E assim ele desbravou, né? Muitas cidades de Minas Gerais, São Paulo, foi um desbravador, foi um grande evangelista usado por Deus na plantação de igrejas, né? Eu não, parece que teve também. Inclusive, o nome do seminário tem, né? O JMC em homenagem ao José Manuel da Conceição, né? Isso mesmo. Mas antes de chegar ao Brasil, nós estamos esquecendo da data, né, irmãos? Qual que é a data que Simon chegou aqui no Brasil? Porque nós já estamos comemorando já 160 e quantos anos? Faz as contas, vamos primeiro relembrar a data. Foi quando? Sabemos que foi em agosto. Quando de agosto? 12 de agosto de 1859. Então, tem quantos anos de igreja presbiteriana? Que chegou, né? O presbiterianismo antes, na época já de Calvino, né? De João Calvino, 1600 e alguma coisa, teve a tentativa, Calvino mandou os missionários para vir, inclusive chegou no Pernambuco, mas foram expulsos aqui, né? Não prevaleceu o trabalho, né? Uns foram os mortos, perseguidos, né? Mas já naquela época, Calvino já mandou missionários para o Brasil. Mas depois de, né, vários anos depois, 1859, que veio o Simon e prevaleceu, graças a Deus, o trabalho cresceu, né? Então, quantos anos nós temos de igreja presbiteriana? Fez a conta aí, Felipe? É 166? Dário. O Dário é bom de conta. Dário, 166 anos, olha aí. Então, a sua igreja não nasceu ontem, não. Já tem 166 anos de história. Só no Brasil. Fora, né, em outras nações, outros países, né? Mas antes de chegar no Brasil, nós temos uma história bonita aí também, né? Por um lado triste, mas por um lado também bonita também, né? Mas vamos vamos ver o que está escrito lá em Mateus 26, ou Mateus 16, 13 a 18. Eu falo triste porque teve mártires, né? Que morreram para que a igreja voltasse à palavra de Deus. A igreja estava se corrompendo depois da chamada Idade Média, né? Que é chamada até de época das trevas, né?
porque havia distanciado tanto da palavra de Deus, né? E é nessa época que vai se surgindo muitas doutrinas contrárias à Bíblia, né? Tanta idolatria vai crescendo na igreja, né? Achou? Mateus 16, 13 a 18. Diz a palavra de Deus. Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz ser o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, já nesse texto aqui a gente tem um erro, né, da Igreja Católica, no sentido de colocar Pedro como a pedra, né? Mas Jesus está falando dele. Ele é a pedra, não Pedro, né? Quer ver? Vamos lá, vamos ver o que o próprio apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Coríntios, né? 1 Pedro. Abra a sua Bíblia agora lá no final, lá para perto de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Pedro 2, versículo de número 6. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Crer em quem? Que é essa pedra? Crer em Pedro ou em Jesus? Em Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa viria a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. E a igreja, então, do Senhor foi crescendo, começa ali em Atos, né, a descida do Espírito Santo. A igreja, é claro que já existe no Antigo Testamento, o povo de Deus, né? Mas é em Atos 2 que vem a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja vai avançando. E quando que surgiu, então, o que nós chamamos de denominação? Eles dizem que a primeira igreja, a igreja que sempre, a igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, romana, né? Mas a igreja, você vê esse nome na Bíblia? Não, porque a igreja não tinha um nome. Não tinha igreja presbiteriana, assembleia, católica, não tinha. Era igreja do Senhor, né? Depois, num bom tempo, né, que se passou, que foram então vindo a instituição aí que é da Igreja Católica Romana, e que não se limita apenas à Igreja Católica Romana, mas também à Igreja do Oriente, que tem, vocês sabem que tem 2 papas? Ou vocês imaginam que tem um papa só? Tem o Papa do Ocidente e tem o Papa do Oriente. Sabe disso? Então, a igreja tem a Igreja do Oriente. Então, que é o chamado de ancião, né? Inclusive, a veste dele é diferente, né? Um pouco diferente do Papa do Ocidente,
que agora o atual Papa, como é que ele chama? O nome dele que ele colocou? É o Leão, né? É o Leão, né? Mas tem, se você pesquisar no Google, né? Tá lá, vai mostrar também no Oriente, a Igreja Católica do Oriente tem o seu Papa também, né? Então tem dessa divisão, sem falar das outras divisões que tem lá, quando eu morei em Anápolis também, uma época lá, um ano, aí descobri também, lá no centro da cidade, lá, a Igreja Católica Brasileira, tem também, que é onde os padres podem casar, né? Então, quando foi? No século IV, né? Com Constantino, que veio, então, aí foi desenvolvendo essa questão do cristianismo se tornar uma religião oficial do Império, e daí foi essa parte da Igreja Católica passou a surgir, né? E juntamente várias coisas também de doutrinas humanas que não estão na Bíblia, como, por exemplo, no ano 375 foi instituído o culto aos santos. No ano 431 instituiu-se o culto a Maria, a partir do Concílio de Éfeso. No ano 503 surgiu a doutrina do purgatório. Onde se encontra purgatório na Bíblia? Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver isso, né? Mas está lá na doutrina católica, né? No livro dos Apócrifos tem uma citação, né? Os livros que nós não consideramos como inspirados. E depois, numa outra aula, a gente vai ver sobre por que eles não são inspirados, esses livros, né? Que eles passam a existir no Concílio de Trento, né? Que a Igreja Católica põe esses 7 livros a mais, que foi uma contra-reforma. Contrário à reforma protestante, a Igreja Católica, então, acrescentou esses 7 livros a mais, né? Já em 1546 foram acrescentados esses 7 livros a mais, né? Então, em 783 foi adotada a adoração de imagens e relíquias. Em 1090 inventou-se o rosário. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. Depois eles mudaram isso, né? Mas naquela época foi proibido. E aí foi se aumentando, então, esses erros, até que chegou muitos, naquela época também já queriam a reforma da igreja, que a igreja voltasse para a palavra de Deus, que a igreja voltasse para as Escrituras, né? E aí nós temos os pré-reformadores. O que é pré-reformadores? É os que vieram antes da reforma protestante, mas que já estavam lutando para essa reforma acontecer, como João Wycliffe, 1328 a 1384. Ele era um professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. John Hus, 1373 a 1415, professor também na Universidade de Praga, e foi queimado vivo, né, por causa da sua fé, pela Inquisição, né? E Savonarola, né? 1452 a 1493, quase chegando aqui à época da 1517, né? Antes desse, então, esse Gerolano Savonarola, foi um monge dominiciano que foi enforcado e queimado por ordem do Papa Alexandre VI em Florença, na Itália. Então, antes de Martim Lutero, esse vocês conhecem, né? Antes de Martim Lutero já vinha esses antes que vieram anteriormente, que lutavam pela reforma da igreja, mas não foram aceitos, foram perseguidos e até mortos, né? Mas aí
pela graça e misericórdia de Deus, nós temos a Reforma Protestante, e justamente tem esse nome que foi um protesto contra os erros da igreja. Em qual data se comemora a Reforma Protestante? E hoje, muitas vezes, às vezes até no meio tradicional, né? Está esquecido, vai se esquecendo, né? Mas que dirá no meio das outras igrejas, que às vezes não lembra que nós só existimos igreja evangélica hoje porque teve gente que lutou e que morreu até para que a igreja hoje existisse de certa forma como é, né? É claro que tem muitas aí que precisam de uma nova reforma, né? Mas no dia, é comemorado o dia 31 de outubro de 1517. Foi quando Martim Lutero afixou lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? As 95 teses lá, protestando contra os erros da igreja, né? Então, o que ele queria era uma reforma, mas também foi expulso, excomungado, só não foi morto porque Deus livrou ele da morte, né? Mas, juntamente com Martim Lutero, outros homens foram levantados por Deus, um desses chamado João Calvino. Se Lutero era o coração da reforma, Calvino era a mente brilhante, né? E um coração aquecido também, mas um muito estudioso da palavra de Deus. E nós temos hoje, inclusive, livros, né? Comentados, livros da Bíblia comentados por ele, vários livros, né? Se eu não me engano, parece que ele não comentou apenas o livro de Apocalipse, mas comentários bíblicos, né? Conhecedor tanto do grego como do hebraico, e escreveu um livro muito famoso chamado A Instituição da Religião Cristã, onde ele fala das doutrinas bíblicas, né? E aí foi-se crescendo o movimento em toda a Europa da reforma, e quando a gente fala de reforma, a reforma protestante foi uma bênção, não só na área religiosa, mas em todas as áreas, na arte, na ciência, na educação, na saúde, em todas as áreas a reforma protestante foi uma bênção. Só para citar a questão da educação, por exemplo, antes a educação, quem tinha acesso à educação? Era só o clero e os nobres, né, que tinham condição de pagar ou receber a educação ali por um privilégio, né? A partir da Reforma Protestante, foram fazendo-se escolas para que a população pudesse ler, porque o que adianta ter a Bíblia traduzida na sua própria língua, que antes era só no latim, no grego e no hebraico, não tinha no alemão, não tinha inglês, nem espanhol, nem português, não tinha. Era só hebraico, grego e latim. E só os padres conheciam, né? Então, foi traduzindo a Bíblia. Mas o que adianta pôr a Bíblia na mão do povo se o povo não sabe ler? Então, a partir daí, foi criando-se escolas e escolas e escolas para que todos pudessem aprender a ler, para ler também a palavra de Deus. E aí foi um desenvolvimento, né? Em toda a Europa, em várias áreas, né? Nas ciências, né? E aí, daí, da Europa, o movimento vai também para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou ao Brasil e a outros lugares, outros países também, quando nós chegamos aí, a nossa história, que se comemora em 12 de agosto. Então, por isso que a Igreja Presbiteriana comemora o mês das missões em agosto, né? Por causa da chegada do Asbury Green Simonton, né? Em 12 de agosto, no Rio de Janeiro, em 1859. Amém? Você pode colocar também, depois a gente vai colocar também mais um pouco da história
no grupo aí da igreja para vocês estarem conhecendo mais, né? Porque um povo que conhece a sua história é um povo abençoado. Um povo que não conhece a própria história, né? Deixa de conhecer coisas importantíssimas daqueles que vieram antes e que lutaram, e que foram bênção para que nós também tivéssemos, por exemplo, a Bíblia, né, traduzida para nós, né? Você reconhece que é uma bênção ter a Bíblia na sua mão? Engraçado que na época de Lutero, quando estourou a Reforma Protestante, Deus já estava preparando ali um homem que inventou a imprensa, porque a imprensa, assim, a escrita como nós conhecemos hoje, porque antes era só pergaminho, né? Era na mão. Quem foi esse homem que inventou a imprensa? Gutenberg, né? Gutenberg. E qual foi o primeiro livro que foi impresso? A Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Então, se hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, teve gente lá atrás, né, usada por Deus para que nós tivéssemos esse privilégio. E até hoje eles pararam na frente do livro mais importante. Né? Então Deus está ou não está nesse negócio? Louvado seja Deus, né? Que nós sejamos instrumentos, né, para ir avante. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por essa história de homens e mulheres que o Senhor levantou, ó Deus, para que fossem bênção na sua geração e também depois das suas gerações, para que chegasse até nós, como nós temos a Bíblia na nossa própria língua, traduzida, para que nós pudéssemos ler e conhecer da palavra do Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, que nós, nesse mês de missões, que sejamos também despertados a fazer missões, como o Senhor, ó Deus, tem chamado o teu povo, a tua igreja. Sejamos como, na nossa visão, cada vez mais uma igreja missionária, acolhedora, discipuladora, relevante, ó Deus, bíblica, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.